Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuidade do vídeo anterior sobre os partidos de esquerda. O final da década de 70, aliás, a segunda metade da década de 70, a esquerda ela se caracterizou da seguinte forma: ela passou, como eu já havia dito em vídeos anteriores, a agir de duas formas, duas estratégias. Uma, ela tinha perdido na guerra contra o regime militar das guerrilhas. Ela foi derrotada, mas ela se ocupou também de uma estratégia de ocupação cultural de Antônio Gramsci. Ela estudou sobre isso e passou a ocupar as universidades, escolas, editoras, canais de televisão, enfim, começou a ocupar toda a parte cultural, além dos sindicatos e outras atividades da sociedade. Enfim, a esquerda ela usou essa estratégia e ela começou a colher frutos disso. Em pouco tempo, ela dominou as redações de jornais, emissoras de televisão, ela passou a dominar as editoras. Ela tinha duas editoras, inclusive, na época, a editora Vozes e a editora Civilização Brasileira, que são editoras que só publicavam livros de comunistas. Então, a esquerda ela dominou essa área. E o que aconteceu com isso? Ela criou uma narrativa nova de que eles eram os comunistas que se insurgiram contra o regime militar, que eles eram vítimas, que eles, na realidade, estavam lutando contra o regime militar para implantar a democracia, que o regime militar era um golpe, e que eles eram as vítimas e os militares eram os vilões. E essa narrativa, ela pegou, porque naquela época a grande mídia, todas as emissoras de televisão estavam dominadas por eles. Enfim, e os jornais. Então, e muitos livros, muitas publicações sobre aquela época, os escritores, que eram quase todos de esquerda, eles falavam dessa trajetória da esquerda como eles fossem aqueles heróis. Criaram a figura dos heróis, os autoexilados, que na realidade queriam implantar uma ditadura totalitária comunista no Brasil, passaram a ser vistos como heróis, e os militares como bandidos, torturadores, assassinos. Enfim, eles criaram essa narrativa que infelizmente pegou. No governo Geisel, segunda metade da década de 70, o MDB, que também já tinha infiltração comunista, ele avança nas eleições. E o que acontece? Ele passa a ter a maioria do Congresso. O Geisel, então, o presidente Geisel na época, resolve fazer o pacote de abril, para ter um equilíbrio entre a Arena e MDB no Senado, que já mostra que o regime militar já estava perdendo força. Em 1978, há uma greve no ABC Paulista, região de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, surge a greve dos metalúrgicos, a grande greve dos metalúrgicos, que, liderados pelo então operário Luiz Inácio Lula da Silva, que era uma figura polêmica já naquela época, foi inclusive essa greve mais um enfraquecimento do regime militar. E mostrando que a infiltração comunista dentro dos sindicatos estava dando certo. Já era uma amostra que a infiltração, a estratégia gramscista já estava florescendo. Essa greve do ABC
também deu origem à Central Única dos Trabalhadores e é o futuro berço do PT, que mais adiante eu vou explicar. E o que acontece? O general Geisel, ele aproveita e acaba com a AI-5, nessa época que o ato institucional número 5 ainda estava em vigor, e em 1979, quando assume então o presidente João Batista Figueiredo, que era o último general a assumir o regime militar, eles resolvem fazer um plano de redemocratização do país. E em 79 mesmo, eles dão a anistia ampla, geral e restrita, eles concedem a anistia e é a volta dos exilados, os altos exilados. No caso, voltou Leonel Brizola, Miguel Arraes, o Jango tinha morrido, por isso não aconteceu. O Luiz Carlos Prestes voltou do exílio também, ocupou o Partido Comunista Brasileiro, e outros que participaram da guerrilha, como Fernando Gabeira, Zé Dirceu, enfim, retornaram ao Brasil. E a partir de 1980, em 1980, a Arena e o MDB são dissolvidos e há a criação do pluripartidarismo no Brasil. A Arena se divide, se transforma em PDS e PFL, que vai dar origem ao atual Partido Democratas, o DEM. O MDB vira PMDB. E os partidos de esquerda, e até então, passaram a se dividir. O PCB ele se transformou em PPS, certo? E foram criados outros partidos de esquerda. Então já é a terceira estratégia aplicada pela esquerda aí, que é a estratégia das tesouras. Ou seja, eles vão aproveitar o pluripartidarismo para criarem novos partidos de esquerda, mas com um único objetivo. O objetivo é implantar o comunismo. Então, é criado o PT, que é uma junção de forças sindicais, de sindicalistas, junto com o pessoal da igreja, da teologia da libertação, mais o pessoal que veio da guerrilha, que os ex-exilados. Eles criam o PT. O PSB é criado também nessa época, também com ex-exilados. O PCdoB volta a existir, que ele existia na clandestinidade. O PCB, como eu falei, se transforma em PPS, mas a sigla PCB já volta novamente a ser PCB, mas com um número reduzido de pessoas. Leonel Brizola tenta transformar o PTB num partido de esquerda, mas ele não consegue, então ele funda o seu próprio partido, o PDT. Também socialista, também comunista, no caso. Então, eles já aplicam a estratégia das tesouras aí, que é a terceira estratégia, além da ocupação. Mesmo assim, eles estão infiltrados no PMDB. PMDB ainda existe uma corrente lá de esquerda que vai depois sair e virar o PSDB, que é o pessoal dos socialistas fabianos, que na realidade são comunistas. Eles também têm o projeto de implantar o comunismo globalista no Brasil. E isso no decorrer dos anos 80, depois se não me engano, da Constituição de 1988, o PSDB ele se impõe como um partido já formado por Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, que eram autoexilados de esquerda, uma esquerda mais intelectualizada, que se afirma com um outro partido de esquerda no Brasil. Então esses são os básicos, os partidos
que foram formados nessa época, início dos anos 80. Enfim, quando surge mais ou menos o período de 1984, a emenda do deputado Dante de Oliveira, querendo as diretas já, houve uma campanha, passou a haver uma campanha pedindo eleições diretas para presidente da República. O MDB, que virou PMDB, passou a liderar, era o maior partido de oposição na época, o partido líder. O partido PMDB ele tinha figuras importantes lá dentro, como Tancredo Neves, o Ulisses Guimarães, que lideraram essa campanha. Em 1985, o Tancredo Neves é eleito no colégio eleitoral, a emenda não passa, Dante de Oliveira, e ele concorre com Paulo Maluf, que era do PDS, e ele acaba ganhando a eleição no colégio eleitoral, mas ele morre. E quem assume é o vice dele, que era o Sarney. O José Sarney, ele veio da Arena, ele foi da Arena, foi do PDS e acabou passando para o PMDB por um arranjo. E aí surge um novo governo, um governo civil, já em 1985. Enfim, então, até aqui, os partidos de esquerda eles já tinham utilizado duas estratégias eficazes, que foi a estratégia grancista, de ocupação cultural, de ocupação dos espaços, e a estratégia das tesouras, que é a de ter vários partidos de esquerda, que vão acabar surgindo outros. Atualmente são diversos, eu nem sei quantos tem, mas são diversos. Então, essa estratégia não enfraqueceu a esquerda, muito pelo contrário, ela fortaleceu. E com a narrativa que eles haviam dado, o PT passa a ser, nessa época, o líder, o partido líder da esquerda no Brasil. Não mais o PCB, mas o Partido dos Trabalhadores. Ele passou a ser o partido líder e vai fazer uma oposição ferrenha ao governo Sarney. É um partido, por exemplo, que em 1988 não assinou a Constituição de 88. Ele, apesar de ter participado do desenrolar dos trabalhos, mas ele não assina a Constituição de 88, mostrando que ele, na realidade, ele queria uma transformação radical no Brasil. Enfim, por hoje é só. Uma boa noite para todos. Deem o seu like no canal e vamos em frente até o próximo vídeo. Um abraço a todos.